Dá. Porque eu vi que aparece pra pessoa pedir pra participar. Aí ela pede e você consegue entrar. Não, dá pra pedir pra participar vários. Vamos entrando aí, galera. Vamos entrando. A gente teve um pequeno... Muito tempo que eu não mexo com iPhone. E agora... Vamos entrando. Brunão. Alvearam aqui. Calma aí. Agora vamos lá. É porque... Não, você tem que enviar o convite pra mim. Fala, mestre. Excelente noite. Alô, Fala, me professor ouve? Diário. Tá me ouvindo? Eu não estou te escutando. Não Calma estou aí. não tô escutando. Vou tentar de novo aqui. Deixa eu desligar o fone. De repente. Tá me ouvindo agora? Não. Eita. Não? Parece que eu estava ouvindo antes, no início, na outra chamada, quando eu entrei antes de eu solicitar, eu estava ouvindo. Ah, é? O que tá vendo aqui? No Instagram tem dessas coisas. Tu me escuta? Eu te escuto bem. Escuto bem. Escuta? Escuto. Eu não escuto absolutamente nada. Calma aí. Alô, alô, alô. Pessoal, tá todo mundo ouvindo o Viário aí? E me Deixa eu tentar ouvindo? sem fone. Alô? Vamos responder aí. Ó, eu te escutei agora sem o fone. Deixa eu botar o fone de novo. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Excelente. O Brunão aqui não tá. Agora já não tô de novo. Hã? Tá me ouvindo? Não. Ué, o que houve aqui? É alguma instabilidade, alguma coisa. Alô, alô. A produção tá dizendo que tá ouvindo os dois. Tá me ouvindo e te ouvindo. Eu tô te ouvindo agora. É. Ó. Calma aí, Brunão. Agora eu tô ouvindo. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu tô tentando ver como é que eu faço pro Brunão entrar na live. Não tô conseguindo. Eu nunca consegui fazer live no Instagram com mais de 2. A gente consegue. A gente consegue. Nunca O consegui. Brunão tá dizendo que não tá me ouvindo. Pois é, agora eu tô te escutando. Antes eu não tava. Vamos esperar aí para ver o que acontece. Infelizmente, o Brunão, não sei se é por conta do iPhone. Pode ser também. Hã? Pode ser sim. Eu já passei por situações parecidas. Já fiquei de fora de um episódio do meu podcast, inclusive. E o Brunão é parte fundamental desse processo todo. Ele falou que tá ouvindo agora. O Guerra Híbrida é ele, tá? Tá, professor? Tá. Guerra Híbrida é o Brunão. Meus óculos não estão me ajudando muito essa hora. Eu tô sem, imagina. Tô sem meus óculos. Professor, eu vou até o final, até o decorrer da live, vou tentar ver como é que eu aciono, como é que eu faço para colocar o Brunão aqui também. Mas eu vou iniciar aqui já a gente, né? Pedindo para o pessoal que está aqui, que está entrando, jogar a setinha para o lado, começar a chamar o pessoal aí, tá? Para a gente ter bastante gente aqui, né? Aproveitar a presença do professor Viário para a gente trocar uma ideia.
Viário, queria que você falasse um pouquinho de você, a sua formação, a sua opção acadêmica, enfim. Bom, eu sou um filho da periferia, da região metropolitana de Porto Alegre, do município de Alvorada, que por muitos anos ostentou negativamente o título de uma das cidades mais violentas do país. Eu cresci, então, no chão duro da periferia e tive algumas vantagens, não poucas, aliás, não muitas, mas tive algumas vantagens em virtude da cor da pele. Mas é evidente que essas vantagens eu só fui perceber depois, já estudando e entendendo todas as características e as idiosincrasias da nossa estrutura escravagista, né? Como diria o meu orientador dos tempos de mestrado, o Brasil é a nação mais bem acabada em sua estrutura escravagista. Eu sou um poeta por sei lá o que, dom, alguns vão dizer que existe, outros vão dizer que não, vocação, alguns vão dizer, mas eu sou um poeta que se dedicou sempre a escrever muito mais de forma passional do que de forma racional, mas por ter sido um profissional da área do guia telefônico, do catálogo telefônico, da lista telefônica, eu lembro. Coisa que a juventude de hoje não sabe o que é isso. Eu lembro. Então, quando a lista telefônica deixou de existir, eu que entrei como office boy, outra coisa que muita gente não sabe mais o que é, eu como entrei como office boy e saí como editor do guia, quando o guia deixou de existir em virtude da conexão total e sobretudo do Google, eu decidi então me reinventar, e a forma de reinventar foi estudar aquilo que eu sempre gostei, que eu sempre tive um apreço, né, que foi a história. Na história eu conheci, através de um professor negro, algo que não é muito comum no Rio Grande do Sul. Conheci então a história da escravidão com muito mais profundidade, e a partir disso então recebi a indicação para um mestrado em história com ênfase, com pesquisa na escravidão no Brasil. Desenvolvi uma dissertação de mestrado muito boa sobre quilombos dos Palmares e Zumbi dos Palmares, e me encontrei então, depois de velho, vamos dizer assim, após os 30 anos, eu estou com 46, após os 30 anos eu me encontrei um historiador e um pesquisador da escravidão. Mas para me definir quem eu sou um indignado que não esquece a sua indignação, que não esquece a sua revolta, que sou tratado por muitas pessoas como pessimista, eu até acho fofo, então dou eco a essa definição, mas na verdade o meu pessimismo é a soma de dois fatores: a indignação que eu trago de berço e a falta de fé, por ser um ateu desde muito cedo. Então, o conjunto da falta de fé com a indignação me transformou em algo que no léxico da nossa língua, talvez o que mais se aproxima como forma de definição é o pessimismo. Professor, você faz o debate da questão, sobre a questão racial, né? Como é que é isso dentro da academia? Pois bem, né? Eu já estou fora da academia tem 4 anos, mais ou menos, e fora da academia por uma opção. Na verdade, a academia ela é importantíssima, evidentemente, ela cumpre um papel fundamental, mas a academia ainda não entendeu, e nós estamos aí em 2023, ela ainda não entendeu que a linguagem que ela usa alimenta apenas os seus muros acadêmicos, apenas tão somente. E a minha preocupação é alimentar para além dos muros. Mas dentro da academia nós temos um debate racial sempre muito preenchido, muito permeado de categorias duras e rígidas do marxismo ou de categorias mais astronômicas de uma pós-modernidade, mas de toda forma acaba não desenvolvendo aquilo que eu procuro desenvolver para além dos muros da academia e sobretudo nas redes, que é o debate racial a partir da perspectiva do branco e do seu papel enquanto branco no combate a essa estrutura escravagista. Porque essa é a minha preocupação. Eu costumo falar nas minhas lives, nas minhas palestras e até em aulas, que eu não trato de racismo, eu trato de racistas. Porque esse é o lugar que eu sei, que eu piso, que eu conheço e que inclusive sei muito bem como pensam. Então, tratar o racista, sobretudo a partir do seu medo, do seu auto-engano
de se autodefinir e de se reconhecer no seu racismo é um grande trabalho e é absolutamente difícil de ser aceito, de ser preenchido, de ser chamado. Mas a minha indignação serve para isso, que eu gosto de desafios e gosto também de colocar dedos em feridas. Professor, a gente passou por um período aí de 4 anos muito complicado, onde o governo Bolsonaro praticamente negligenciou essa pauta, né? Se recusou a fazer esse tipo de debate, né? O que a gente perdeu aí nesse período de 4 anos, né? Falando de combate ao racismo, enfim. Nós temos dentro da extrema-direita brasileira, dessa extrema-direita bolsonarista, que nada mais é do que uma vestimenta, um andrajo do fascismo, mas nós temos nessa extrema-direita brasileira alguns aspectos factuais e outros de ordem simbólica no que significa o retrocesso no combate ao racismo. O factual, ele se explica pelo que ele é o fato, está aí exposto os discursos, as retóricas e inclusive as chancelas em medidas e em decretos. Mas eu acredito sempre que o simbólico ele é muito mais importante e muito mais incisivo do que o factual. Então a simbologia de ter aquilo que nós chamamos na luta antirracista de negros de estimação como forma de justificar o seu não racismo. Então tem aquele negro como penduricalho, ou uma outra simbologia como colocar à frente de uma Fundação Palmares um negro que se comporta como um capitão do mato. E vejam só, quando a gente fala capitão do mato, nós somos acusados de racismo. Não, é capitão do mato, nós temos que dar as palavras. Nós temos que dar os nomes corretos. Porque falar em capitão do mato é fazer uma analogia aos idos da colônia e também aos idos do império e como que os homens do mato procediam. Porque o capitão era apenas a patente maior de uma função pública que eram os homens do mato. O capitão do mato era a sua patente maior, que era nomeado com escritura pública. Então, trabalhar com essa simbologia, trazendo inclusive pessoas com pertencimento étnico, mas que não abraçam o pertencimento de causa, isso é o maior de todos os problemas, porque isso destroça, dando legitimidade de discurso para aquele que está destroçando. Então tu fica desarmado dentro da população em geral, que é desprovida de qualquer complexidade ou de qualquer repertório sofisticado, embora ela não tenha culpa de ser desprovida, mas ela é de fato, e ela vai então trazer como axioma, o cara é negro e diz que isso é besteira, então parem de falar. Isso é evidente que é premeditado. Essa simbologia, ela permeia a população com muito mais eficiência e com muito mais eficácia do que o fato em si. Então pergunta pro fulano que é gay se ele acha que existe homofobia. Tu pega um gay de extrema direita para ele desconstruir isso apenas na sua chancela. Eu sou e não acho que isso exista. Isso foi premeditado. Qual é o retrocesso disso? Ele é muito mais do que 4 anos, evidentemente. Porque tu cria uma construção de discurso e junto nessa construção de discurso tu cria o dano. E a gente sabe que o dano ele é sempre maior do que a correção do mesmo. Se tu larga uma fake news, tu atinge 1 milhão de pessoas. Se tu é processado, condenado e como pena tu tem que fazer uma retratação pública, a tua retratação não vai atingir 1 milhão de pessoas. Então o teu dano sempre é maior. E isso é feito propositadamente. Como nós tivemos há um tempo atrás, não tanto tempo assim, uma marca famosa de sabonete, que eu nunca mais comprei, mas as pessoas não vão ter dificuldade de descobrir qual é, uma marca famosa de sabonete que fez uma propaganda racista, foi condenada, pagou a multa, incorreu no mesmo erro, foi condenada de novo e pagou a multa novamente. Por quê? Porque a multa é irrisória, vende muito mais e a mensagem é passada. Os destroços são muito maiores do que 4 anos e a luta tem que ser muito mais intensa também. Viaro, quando você falou aí do negro de estimação, me remeteu àqueles filmes americanos que parece que você tem que cumprir uma cota, né? Aí você tem uma equipe, por exemplo, aí tem um japonês, um negro,
né, alguns brancos. É mais ou menos isso? É que a gente não pode cometer um erro que é muito comum no Brasil, que é confundir o racismo estadunidense com o racismo brasileiro. Sim. Estados Unidos possuem um racismo segregacionista. Nós possuímos um racismo assimilacionista, que é fruto do mito da democracia racial. Os Estados Unidos, por ter um racismo segregacionista, que define espaços e ocupação de espaços por etnia e por cor de pele, eles têm, inclusive, dispositivos jurídicos que obrigam os filmes a terem essas cotas, porque é um combate a essa segregação. Então, eles têm leis que a própria Academia de Cinema tem que cumprir. Não basta ter negro nesse filme, tem que ser o delegado de polícia. Não basta ser negro, tem que ser o presidente da República. Eles têm isso porque é uma sociedade segregada. Como a gente vive no mito da democracia racial, lá da obra Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, nós temos, então, a ideia de que, como nós somos miscigenados, então isso não existe, isso é besteira, isso é mimimi. Quando aparece o negro de estimação, ele é apenas um endosso ao mito da democracia racial que já existe. Ele vem como forma de abafar as tentativas de combate a esse racismo, colocando, então, aquele negro sempre junto, colocando aquele LGBTQIA+, sempre junto, colocando aquela mulher em espaços de poder sempre junto, muito mais para abafar esses discursos do que efetivamente para abrir espaços de poder. Professor, o Bruno, infelizmente, não conseguiu entrar, mas ele está aí, ó. É o Guerra Híbrida. Tá? É um outro canal nosso também, que a gente utiliza. E ele está encaminhando uma pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre esse revisionismo histórico, sobre a história de Zumbi dos Palmares? Bom, primeiramente eu quero indicar para ti e indicar para todos os seguidores o meu debate na Jovem Pan com o Fernando Holliday e o Kim Kataguiri sobre esse tema. Está lá no YouTube, isso foi em 2020, foi na pandemia, né? Eu debati na Jovem Pan, evidentemente que online, mas eu debati na Jovem Pan, eu e o Guga Noblar contra o Holliday e o Kataguiri. Inclusive a Jovem Pan anunciou como Viaro versus Holliday o debate mais esperado sobre Zumbi dos Palmares. É meia hora, é muito rápido e é importante que vejam. E por que eu digo que é importante que vejam? Porque eles não divulgaram esse debate, porque foram surrados no debate. Então, por isso que não quiseram divulgar. Hoje ele deve estar com uns 30 mil visualizações, mais ou menos. Então, isso tem que ser visto, tem que ser feito recortes e tem que ser espalhado. Tem que ser espalhado. Então, lá está toda a resposta que eu faço a isso. Agora, para responder aqui, para não deixar isso em branco, evidentemente, falar de Zumbi dos Palmares, a gente tem que entender que Zumbi dos Palmares ele ganha toda a sua simbologia de luta e de resistência a partir do século XX. É no século XX, com os autores marxistas, que vai vir, então, isso aí, sobretudo com Edson Carneiro e com Décio Freitas. Então, isso vai vir um zumbi descoberto. O que a direita gosta de dizer? Que os marxistas inventaram o zumbi. Não é verdade. Os marxistas trouxeram o zumbi para o debate. Porque zumbi estava lá esquecido nas dissertações de mestrado do meio jurídico no século XIX, sobretudo de Pedro Paulino da Fonseca, irmão do Marechal Deodoro da Fonseca, e na colônia as obras coevas só das entradas militares dos holandeses, dos portugueses e, por último, dos bandeirantes. Então o zumbi ele é descoberto no século XX. Na segunda metade do século XX, e já se encaminhando para o século XXI, a direita, então, traz um revisionismo em cima disso, que é um revisionismo calhorda, ele é calhorda, eu volto a dizer, nós temos que dar as palavras corretas, sim, os nomes corretos, para não suavizar. Ele é um revisionismo calhorda de um jornalista canalha, que é o Leandro Narlock. Isso é um canalha, e eu já falei isso para ele, inclusive, que lança o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que vira um best-seller e que sim, lá vai trazer a ideia de que zumbi tinha escravos.
depois de um Laurentino Gomes, um jornalista habilidoso da escrita, que serve como tapa na cara dos historiadores, porque nós temos que entender que nós, pelos nossos preciosismos acadêmicos, não sabemos escrever um texto agradável, o jornalista sabe. Então o Laurentino vem e faz uma história da escravidão, uma trilogia, com alguns capítulos muito superficiais, e inclusive endossa a questão de zumbi, sem nenhum aprofundamento. Ele coloca líderes escravizados também tiveram seus escravos, assim como Zumbi dos Palmares. E não aprofunda. Eu me lembro que eu estava em Porto Alegre, no aeroporto, para vir para cá, para o Rio de Janeiro, e o Emicida me ligou e me disse: professor, eu preciso da sua opinião, porque saiu o livro do Laurentino agora e eu quero saber qual é a sua opinião. Eu falei: calma aí, entrei na livraria do aeroporto e comprei. E vim lendo o livro no avião para cá. Quando eu vi a afirmação dele sobre zumbi, eu não acreditei no que eu estava vendo, porque simplesmente alguns tinham escravos assim como zumbi. Ponto final, e partiu para outro episódio da escravidão. Então, apenas uma superficialidade absurda em cima da obra do canalha do Leandro Narlock. Eu, inclusive, digo para quem está assistindo, se quiserem baixar o vídeo, fazer um recorte, eu chamando o Narlock de canalha, não tem problema nenhum. Eu passei da idade de ter medo desse tipo de coisa. Tá? Passei da idade. Então, e com esse visual aí de motoqueiro de estrada... Mete medinho. Não tem nenhum tipo de possibilidade dele se meter num debate. Ele trocou um e-mail comigo, isso já tem 5 anos, ele trocou um e-mail comigo, e a resposta dele no e-mail foi a lá Olavo de Carvalho, já apelando para ofensa, já apelando para factoides, para espantalhos, tirando já totalmente o tom da conversa, que é o que o Olavo ensinava nas aulas dele. Sim. Inclusive, eu falo com toda tranquilidade, porque quem é meu amigo sabe disso, eu assisti mais de 100 aulas do Olavo. Eu também. Eu não assisti mais de 100, mas eu assisti várias aulas do Olavo. Eu assisti mais de 100 fichando, apontando e anotando. Então, eu sei muito bem o que o Olavo fazia e como que ele ensinava tudo que está aí. Ataquei várias vezes, fui chamado de louco, disseram que eu estava perdendo tempo, que tinha que ter estômago. Enquanto a esquerda não entender que não precisa ter estômago para ler o inimigo, mas sim que é fundamental ler e entender o inimigo, a gente vai estar num problema também que é provocado por nós mesmos. Ó, o Bruno, o Guerra Híbrida, o Bruno está aí no Guerra Híbrida, ele está trazendo o link, se eu não me engano, é o link do debate. O debate tá no Twitter, no meu tweet fixado. No meu tweet fixado, Prof. Viaro. Vê se não é esse aí, Viaro. Vê se não é esse aí que tá aí, o Guerra Híbrida. Tu quer me matar com meus óculos aqui? É que não chegou nada pra mim ainda aqui. Tá aí, o Guerra Híbrida. Ele tá trazendo o link aí, ele trouxe o link. Tá. É importante que todo mundo veja, que vocês divulguem isso, que compartilhem isso aí, tá? Fique à vontade para fazer recorte, fazer o que quiser, porque foi um debate que o próprio Holliday, que dizia que zumbi era igual a Hitler, ele no debate não conseguiu afirmar que zumbi tinha escravos. Ele não conseguiu afirmar tudo o que ele sempre afirmou. Ele não conseguiu afirmar somente com as minhas colocações iniciais. Então é bom ver esse debate. Sim, já que você está autorizando, eu vou conversar com o Bruno daqui a pouco, né? Até para solucionar esse problema da falta da presença dele aqui no debate, formas da gente estar reproduzindo, aí, ó, Guerra Híbrida, formas da gente estar reproduzindo, fazendo recorte desse debate que você está sugerindo, o debate que você participou na Jovem Pan. Agora, Viaro, o que me deixa indignado é ver nossos companheiros, professores da esquerda, reproduzindo esse discurso. Esse é um problema que ele parte da deficiência também das grades curriculares das faculdades de História, onde a grande maioria das faculdades de História do Brasil tem História da África como uma cadeira eletiva, a grande maioria, então já começa por aí, e o cara não vai fazer.
e ainda coloca uma cadeira eletiva de História da África para o cara escolher se ele quer fazer de noite com um professor ítalo-germânico ou de dia com um professor afro-brasileiro. O cara que trabalha, que só pode fazer à noite, cai com o professor ítalo-germânico para trabalhar essa questão. Então o sistema ele é muito cruel, porque o sistema ele não quer ter essa pauta, ele não quer, em hipótese alguma, discutir isso. Então tem esse aspecto do problema das faculdades. E o outro aspecto é realmente a deficiência intelectual que nós temos. Aliás, é um dos pontos que eu discuto muito, e que eu sou muito criticado, no meio acadêmico, inclusive, que eu discuto falta uma política de educação antirracista para professores. Para professores. Porque nós temos que parar com essa história de achar que professores são semideuses. Que professores, quando fizeram um curso de licenciatura, aquilo foi mesmo que um processo de canonização. Saíram dali santificados. Não, o professor ele é apenas uma pessoa com todos os seus problemas e seus preconceitos que domina um conteúdo e a arte de ensinar aquele conteúdo. Então se ele é racista e se tornou um professor, ele é um racista que sabe ensinar. Só que quando ele tiver que ensinar a questão afro-brasileira, ele vai estar coberto e recoberto, vestido de todos os seus lapsos racistas. Então isso tem que ser trabalhado também. E eu tenho, inclusive, se tu me permite, eu tenho no meu cast de palestras, eu tenho palestra, inclusive, de educação antirracista para professores. E aí, se alguém tiver interessado em me contratar, pega contigo o meu WhatsApp, tu disponibiliza o meu WhatsApp, para que eu tenho mais de 20 palestras que eu comercializo, metade delas na temática afro-brasileira e metade delas pautada na questão da pós-modernidade, que é um outro tema que me é muito caro, até porque eu sou quase que um militante anti-coach. Eu diria que eu diria que eu sou um inimigo público do coach. Então, e estou terminando um livro sobre o coach, inclusive. Sim. Então, eu dou palestras também na contramão da história, né? Eu dou palestras combatendo isso que está aí, porque estão comendo o cérebro da população e ninguém está percebendo. Então, Viado, já fica aqui o convite para uma próxima, a gente fazer esse debate sobre a pós-modernidade, que é uma das coisas que eu venho falando pelo menos há uns 20 anos. Perfeito, estamos aí. Eu venho trocando ideia com o pessoal no sentido da gente olhar com mais... com um olhar mais científico para essa questão da pós-modernidade. Mas veja bem, qual é a minha preocupação? Olhar científico, mas o texto não pode ser academicista. Sim. O texto não pode ser, porque a academia, ela está produzindo textos academicistas sobre o coach. Pergunto, quem é que lê? É para colocar na revista acadêmica e para os anais acadêmicos? Sim. E que efeito isso vai trazer? É só para depois que tudo explodir, tu dizer, eu já sabia, eu escrevi num artigo em 2023. E aí, qual é o teu papel, afinal de contas? Então, o livro que eu estou escrevendo, ele é um livro com uma linguagem popular. Sim. Com exemplos e analogias populares. Porque a pessoa que está sendo combatida e que está sendo abraçada de uma forma vil pelo coach, não é o cara que é fã do coach. Não! É o cara que é obrigado pelo empregador dele a participar daquela palestra. É essa a questão. Ele não está obrigado a isso. Ele está obrigado a participar, mas ele não quer isso de alguma forma. Mas esse é um tema que me é muito caro. É evidente que a gente vai discutir sob a luz de Byung-Chul Han, sob a luz de Zygmunt Bauman, sob a luz até de Michel Foucault, sob a luz de uma série de autores. Mas o que está acontecendo aí, que está posto aí, até vou dar um spoiler aqui, então, em primeira mão. Manda o spoiler. Em primeira mão. O Batcast, que é o meu podcast, o pessoal pode seguir no Spotify, pois eu peço que tu divulgue no descritivo da live meus links. Sim, vamos divulgar. Tá? Então o Batcast está crescendo e nós teremos mais 2 canais. Então o Batcast vai virar um guarda-chuva que vai abrigar outros podcasts.
e na segunda quinzena de janeiro eu estou lançando o meu podcast exclusivo sobre os coaches. A partir da segunda quinzena eu vou ter então um podcast exclusivo sobre os coaches, onde eu e um outro professor amigo meu vamos então destroçar, destrinchar aquilo que eu chamo de apocalipse coaching e que eu chamo de neopentecoutialismo, quando ele usa então toda a estrutura, inclusive litúrgica, das neopentecostais. Vamos debater isso aí com certeza. Vamos debater. Professor, agora voltando um pouquinho, né, para o nosso debate e olhando a nova composição, né, quer dizer, a composição ministerial do governo Lula, né, do terceiro mandato do governo Lula, a gente vê o Silvio Almeida, né, na pasta do Ministério dos Direitos Humanos, né? O que a gente pode esperar? Bom, ele já fala hoje no discurso dele, em tom de obviedade provocativa e irônica, aquilo que nós queríamos ouvir de fato. Sim. Então, o discurso dele hoje da posse foi: vou falar obviedades. Mulheres negras são bem-vindas e são importantes para a gente. LGBT são bem-vindos e importantes para a gente. Pessoas com deficiência são bem-vindos, moradores de rua. Então, ele trouxe um discurso muito forte, pautado naquilo que de fato ele tem toda a condição de fazer. Quando eu tenho um Silvio Almeida nesse Ministério de Direitos Humanos, eu tenho uma felicidade, uma alegria muito grande por ser o nome dele dentro dessa pasta, e eu tenho ao mesmo tempo, eu não vou dizer um ranço, mas eu tenho ao mesmo tempo os mesmos incômodos e os mesmos desconfortos que eu carrego sempre, e que o Silvio Almeida também tem. Parece que um doutor da grandeza e da capacidade de Silvio Almeida só pode tratar desse assunto, só pode tratar dessa pauta. Ninguém chama Silvio Almeida para tratar de outras questões. É um doutor em direito. Sim. E com uma larga produção científica. Então, volto a dizer, não me entendam mal, eu me sinto muito feliz e muito confortável e seguro por ele estar ali. Mas eu quero também ver Silvio Almeida sendo utilizado para além da pauta étnico-racial de direitos humanos, para que a gente possa, de fato, usá-lo, usufruir de tudo aquilo que ele pode contribuir para a gente. Inclusive sobre o ponto de vista do direito, né? Sobre o ponto de vista do direito, sem sombra de dúvida. Sobretudo sobre o direito. Ele, inclusive, ele mesmo falou que ele tinha um canal no YouTube, não sei se vai manter o canal agora, né? Mas que só perguntavam para ele a respeito de questões étnico-raciais. Aí ele começou a fazer vídeos sobre neoliberalismo, ele começou a fazer vídeos sobre o avanço da extrema-direita, ele começou a fazer vídeo sobre a postura e as ações do STF, e a quantidade de repercussão muito menor do que quando ele fala sobre o racismo estrutural. Exatamente. Então, a sociedade brasileira, ela também tem que perder isso. Vamos ouvir o Silvio Almeida, se o Silvio Almeida for falar. Eu digo por mim, eu que sou homem branco, eu só sou chamado para dar palestras de uma forma que preenche a minha agenda em novembro, no mês da consciência negra, ou em maio, na semana da abolição da escravatura. Então, para aí, as minhas palestras de pós-modernidade, pouco tem acesso, pouco tem demanda, pouco tem saída. As minhas palestras sobre a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que tem inclusive um pano de fundo étnico-racial, pouco também saem, pouco acontecem. Mas vamos falar com o Viário em novembro e maio, porque o negócio do Viário é falar de Zumbi dos Palmares. Isso tem um caráter muito amarrado à nossa ideia de palestras checklist. E esse termo não é meu, é da minha amiga Lia Weiner Schuckmann, que eu inclusive indico que vocês chamem ela para uma live. Trabalho primoroso sobre o branco e o branquíssimo. A Lia, que chama então de palestras checklist. É uma doutora em psicologia social com uma obra maravilhosa. A Lia Weiner Schuckmann. Vale a pena conversar com ela. Vamos chamar. Viário, eu tenho interesse muito grande no debate da pós-modernidade, né? Inclusive,
muito motivado. Eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, né? Eu sei que o tema não é exatamente esse, mas eu olho para figuras como o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, o professor Clóvis de Barros, o Leandro Carnal, e eu identifico muito disso, embora eles são grandes nomes aí da filosofia, da história, mas eu identifico muito da pós-modernidade nessas figuras, né? Estou errado, professor? É sempre muito difícil de falar destes três. Eu colocaria ainda o Mário Sérgio Cortella junto. Sim, tá? Então, e daria para colocar algumas outras pessoas, mas com menos ressonância. Então, vamos ficar nesses 4. É muito difícil porque, embora eles ocupem o mesmo espaço na produção do mundo das editoras, do mercado editorial, sim, embora eles produzam e ocupem, estão nas mesmas prateleiras, estão nos mesmos expositores, eles são efetivamente diferentes entre si. Sim. Nós temos o Mário Sérgio Cortella, que está muito mais no esoterismo, por incrível que pareça, um doutor em filosofia que foi orientado por Paulo Freire, né, e que foi, inclusive, secretário de Cultura da prefeita Erundina, em São Paulo, dando seguimento ao mandato que era do Paulo Freire. O Paulo Freire ficou 2 anos, e depois dos últimos 2 anos foi o Cortella. Mas hoje está com seus livros sendo vendidos na parte de esoterismo e de autoajuda, e muito junto com a Monja Coen, que entrou agora nesse time também. Então, o Cortella, ele tem uma preocupação, no meu ponto de vista, e eu gosto muito de algumas coisas do Cortella, discordo de outras, mas, no meu ponto de vista, ele tem uma preocupação excessiva na questão da etimologia. E a gente sabe na academia que a etimologia, na grande maioria das vezes, ela representa somente a origem de um termo, de uma palavra, mas que com o passar do tempo se perdeu. E aquela palavra nem mais representa isso. Porque senão seria mais ou menos como eu dizer que o PCdoB é um partido comunista. Seria mais ou menos isso, por eu pegar pela sigla. E ele faz isso com a etimologia. O Clóvis de Barros Filho é um homem muito mais de centro-esquerda ou de centro-centro. Mas um homem com uma visão muito mais voltada para a filosofia, embora seja formado em jornalismo, em direito, em filosofia, doutor em comunicação e doutor em direito, orientado por Pierre Bourdieu. Então, o Clóvis de Barros Filho é realmente um intelectual erudito. O Leandro Carnal, eu lamento muito que o Carnal tenha saído da Unicamp não só para seguir a vida de palestrante, mas para não, além de ser de centro, ficar em cima do muro. Isso é lamentável, porque com a sofisticação de um Leandro Carnal, ficar em cima do muro, porque isso talvez dá mais royalties, ou até alimenta mais a vaidade, complica um pouco. A produção do Leandro Carnal é muito mais verbal do que escrita, é muito mais de palestras e de canais de YouTube do que escrita propriamente dita. E o Pondé, eu me sinto mais seguro para falar do Pondé, porque o Pondé é deles o que eu mais li. Eu já li 18 livros do Pondé. Estou lendo o 19º. Isso aí as pessoas dizem, mas como é que tu aguenta? Como é que tem estômago? Não, o Pondé é um cara que eu discordo de tudo com ele na questão da política, porque ele é um ultraliberal, vamos dizer assim, sim, e que algumas pessoas confundem chamando ele de fascista. Pelo amor de Deus, Pondé não é um fascista, muito pelo contrário, ele é um liberal. Então eu discordo dele na política, porque eu acho que esse ultraliberalismo a gente sabe a quem serve, mas eu concordo com o Pondé na pauta da pós-modernidade. Eu concordo com o Pondé quando ele trata, por exemplo, o recorte dos adolescentes e dos jovens adultos das classes A, B e C, e traz, então, como uma sociedade fragilizada, como uma sociedade ressentida, como uma sociedade formada por melindres, e que a gente vê, de fato, essa classe média que está dentro das escolas particulares
que são pessoas absolutamente despreparadas para a sociedade, porque estão tendo uma reprodução doméstica desta forma e porque também não sabem lidar, então, com aquilo que eu chamo nos meus textos de pós-modernidade de perecibilidade dos afetos e efemeridade dos prazos. Mas não vou aqui discutir isso, evidentemente. Professor, o que a gente pode esperar aí do governo Lula em termos de combate ao racismo? Eu vi que já estão apontando, evidentemente, não tem ligação direta com isso, mas eu vou contar uma coisa aqui. A Marielle Franco, ela teve uma amizade muito grande comigo e com o Bruno, né? A gente fez parte do mesmo universo acadêmico, né? Que foi ali a inserção do Movimento Sem Terra dentro das universidades através do curso de Realidade Brasileira, né? E ela era uma mulher que discutia muito isso, né? E, para mim, hoje, ter um ministro que diz que vai perseguir, né, e vai esmiuçar, né, a investigação do caso Marielle, para mim é muito significativo, uma vez que ela lutava contra o racismo, né? Uma das pautas dela era antirracismo, né? Então, eu queria saber o que a gente pode ver do governo Lula, né? O que a gente pode esperar do governo Lula aí desses próximos 4 anos, né, em termos de combate ao racismo, né, uma vez que ele já começa a apontar alguns caminhos. Esse, por exemplo, é um deles. Sim, bom, eu vou tentar falar sobre as duas situações, então. Primeiro, quem está lá atrás é o xerife, o gato lá que está querendo aparecer na câmera, tá? É um brilhantinho. Bom, eu vou tentar falar sobre as duas situações, tá? Uma sobre o combate ao racismo e a outra sobre a questão da Marielle. Vou começar pela Marielle. Quando um ministro diz que não vai medir esforços para desvendar o caso da Marielle, eu acho que isso tem 3 coisas que estão no subtexto desse discurso. A primeira delas é um recado dado, evidentemente. É um recado dado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para tu direcionar toda a máquina da justiça de um país para desvendar um caso de morte, porque são todos os dias que acontece isso, um caso de morte, ele tem, além da simbologia do caso, do recado dado, o fato de que a gente sabe, ou a gente desconfia, de que não precisa tanto esforço assim para desvendar. Sim. Sabe-se por onde começar a procurar e sabe-se a velocidade que vai te levar para desvendar. Então, não precisa. Ele está querendo dizer que se eu vou colocar todos os esforços, é porque, na verdade, eu só vou fazer diferente do que vocês fizeram. Vocês não colocaram esforço nenhum. Vocês esconderam. E o terceiro ponto que é importante disso é dizer que a direita, fazendo uso, a direita eu digo os militantes de rede, fazendo uso do discurso da esquerda, começaram imediatamente após a fala do ministro a dizer que existem outras pessoas que nós também temos que investigar, porque nós não podemos se importar só com uma pessoa, porque todas as pessoas importam. Ah, é, cara pálida? Então quer dizer que agora todas as pessoas importam. Então quando eu estou chegando em quem eu quero, tu vai me dizer, não vai aí não, vamos olhar todos os outros que importam. Então nós temos 3 aspectos. O primeiro aspecto, o recado. O segundo aspecto, um eufemismo ou uma metáfora, nem é um eufemismo, quando diz de todos os esforços. E terceiro é que o recado foi dado e ele foi recebido, ou como a gente fala em futebol, acusaram o golpe. Quanto ao combate do racismo, eu tenho muitas esperanças sim no governo Lula, por 2 aspectos. O primeiro, que sabem como fazer. E segundo, é que sabem que não podem deixar de fazê-lo. Sabem que a cobrança vai ser muito grande. Sabe, Lula e sua equipe sabe que o resultado tem que ser muito maior do que já foi nos outros governos dele anterior.
Isso está provado já no Ministério dos Povos Originários, porque o Lula sabe que o PT deixou a desejar na causa indígena, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Sim. Então vem para corrigir aquilo que não fez. Na causa racista também. Sabe como fazer e sabe que não pode deixar de fazer. Viário, a gente tá... Infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui no Instagram, né? A gente está contabilizando aqui o tempo, porque a gente perdeu a live com o Júdice. A gente... o tempo foi além do que a gente estava prevendo e a live, infelizmente... Mas ele abre um contador de regressiva para ti, quando chega no final. O grande problema para mim é não conseguir me despedir, por exemplo, de você na live. Não, mas quando aparecer aí a regressiva, tu já pode me despedir. Então tá beleza. E me dar as considerações finais para cumprir o protocolo. Eu sempre fico achando falta de um até logo mais caloroso, né? Vamos se ver em breve. É que na verdade, isso que eu vou te dizer agora não é uma crítica, tá? É só uma sugestão. Nós não estamos mais fazendo lives no Instagram nesse formato, porque ela foi uma solução muito importante na pandemia. Muito importante. Eu fiz muitas lives. Mas a própria rede social nos ofereceu outras alternativas e recursos quando viu o tamanho da demanda com a pandemia. Sim. Então, hoje já fazemos lives de outra forma. A gente já coloca, inclusive, o Meet, o Zoom, o StreamYard, a gente já coloca ao vivo ele pelo YouTube. Então, muita gente consegue entrar e tu tem outros recursos. E tu não corre esse risco. Não corre esse risco. O responsável por isso aí é o Bruno. Ele que está cuidando disso aí tudo. Então, certamente... Eu posso dar umas dicas depois. Então, tô aí. Vambora. Mas então, Viário, de qualquer forma, como a gente... Pelas nossas contas aqui, a gente já está quase perto de encerrar. A gente queria que você fizesse as considerações finais. Eu queria também que você apontasse para nós um caminho, né? Porque assim, a gente olhando um pouquinho no retrovisor, né? Para ver o que a gente deixou para trás desses 4 anos. A gente perdeu um pouquinho o bonde. A gente deixou esses caras chegarem. Acho que muito do que aconteceu foi culpa nossa. A gente teve medo de lidar com isso, inclusive. E agora, né, a gente tem 4 anos onde a gente vai poder arrumar a casa, né, e construir formas de combate, né, à extrema-direita, né, e a práticas como o racismo, por exemplo. Né? E aí, na sua avaliação, o que a gente pode construir daqui para frente, né, em termos de resistência, né, em termos de combate a esse tipo de prática? O maior erro da esquerda, eu não vou nem fazer nenhum tipo de análise aqui, nenhum tipo de interpretação, agora eu vou ser objetivo. O maior erro da esquerda foi ter deixado Olavo de Carvalho jogar desmarcado. Ponto final. Ponto final. Todo mundo entende linguagem do futebol. O que é deixar uma pessoa desmarcada? O Olavo foi deixado desmarcado. Do tipo, esse é um velho louco, esquece ele. Deixa lá, é um velho louco. Por que eu digo isso? Porque os meus seguidores sabem disso, que eu fui ridicularizado nas redes. Quando eu apontei o Olavo de Carvalho em 2013, nas manifestações de rua, em 2013, eu me apavorei com os cartazes Olavo tem razão e fui pesquisar o Olavo em 2013. E eu comecei a falar para os caras, tá aqui, ó. Eu começava a dizer pro Júdice, inclusive. Eu dizia, e o Júdice pode confirmar para ti, o Júdice brigava comigo e hoje ele concorda comigo e diz que eu estava certo. Porque eu dizia pro Júdice e o Júdice me dizia, não, a gente não pode dar palco pra esse cara é um idiota. Eu falei, cara, esse cara tá formando muita gente. Depois me ridicularizaram também quando em 2015, o impeachment foi em 16. 2015, eu afirmei, meus seguidores sabem, eu não tenho por que mentir para vocês. Eu afirmei em 2015 que o novo presidente do Brasil seria Bolsonaro. 2015.
eu afirmei que seria o Bolsonaro. Me chamaram de louco, de idiota, de tudo. 15, antes dele votar lá, por Deus, Pátria, Família, pelo Insta e tudo mais. Por quê? Porque eu estava acompanhando as aulas do Olavo de Carvalho e eu já estava interpretando no que vinha vir. Aí quando me pergunta assim, o que a gente pode fazer? Cara, o que a gente tem que fazer é apenas e tão somente não cometer os mesmos erros que cometemos, deixando a intelectualidade orgânica. Sim, Olavo de Carvalho é um intelectual. Nós temos que, é um velho idiota. Não, nós temos que lidar com as pessoas dentro da grandeza delas e perder o nosso brilhantismo de, não tem diploma, não serve. Um intelectual que fez todo o estrago que está aí. Todo o estrago que está aí. Mas ele só fala merda. Bom, se tivesse acompanhado as aulas como eu acompanhei, eu ia entender, inclusive, que ele ensinou a fazer isso. Ele ensinou a responder com palavrão e coisa e disse por que tinha que ser isso. Então, o que nós temos que fazer, meu amigo? É não cometer o mesmo erro. E agora, eu coloco a blusa do meu pessimismo. E por quê? Porque nós já estamos cometendo o mesmo erro. E eu venho dizendo isso no meu Twitter faz 2 semanas. Quem não me segue, vai lá, prof_Viaro no Twitter, vai ver nas últimas 2 semanas eu venho dizendo isso. E, inclusive, alguns prints eu coloco no meu Instagram, mas tá lá no meu Twitter. O que eu venho dizendo? O Olavo deixou um legado. Sim. Qual é o legado do Olavo? É o Portal Brasil Paralelo. O Portal Brasil Paralelo é fundado em Porto Alegre, na minha terra, por ex-alunos do Olavo. E toda a equipe de primeiro escalão do Brasil Paralelo são ex-alunos do Olavo. E dentro do Brasil Paralelo, tu me perdoa porque eu perco a calma, meu Deus do céu. Dentro do Brasil Paralelo, eles têm LGBTs que são contra a causa LGBT, eles têm negros que são contra a causa do movimento negro, eles têm mulheres que são antifeminismo, como a Ana Paula Henkel, ex-jogadora de vôlei, está no Brasil Paralelo. Eles têm podcasts, eles têm um streaming da qualidade de um Netflix, só com filmes conservadores. Eles têm cursos conservadores de revisão histórica, eles têm cursos conservadores de revisão literária. Eles são o Olavo de Carvalho com a estrutura que o Olavo não tinha, trabalhando os conceitos básicos do Olavo de camadas da personalidade, de nova ordem mundial, de globalismo, de teatro das tesouras. Tudo que o Olavo pregava, eles estão ali e a juventude está assinando. Eles têm 300 mil assinantes dentro do portal deles e estão em primeiro lugar no ranking do Google de maior anunciantes. Eles estão toda hora impulsionando. Então, meu amigo, nós já estamos fazendo isso, né? E nós já estamos fazendo o mesmo erro. Por quê? Porque a mesma coisa que dizíamos do Olavo estão dizendo do Brasil Paralelo todo dia. Isso é um lixo. Não presta atenção. Isso é um lixo. Não! Eles vão nos atropelar daqui 4 anos se nós deixarmos o Brasil Paralelo jogar desmarcado como nós deixamos do Olavo de Carvalho. Qual é o rumo, meu amigo? Nós estamos no poder. A gente não tem que atacar. O nosso rumo é a defesa. E qual é a defesa? É segurar o Brasil Paralelo e tudo o que vem atrás disso. Mas o professor falou tão bonito e no final falou um monte de besteira, falou só de um portal. Pois é, se alguém disser isso, o que eu vou dizer? Falaram isso de mim em 2013, quando eu falava do Olavo de Carvalho. Então, eu vou dizer a mesma coisa. O Brasil Paralelo é o legado de um monstro, porque o olavismo não acabou. Entrem no meu podcast, Batecast no Spotify, e procurem lá o meu episódio com a Heloísa de Carvalho, a filha do Olavo, deu entrevista para nós. Olhem lá a entrevista com a filha do Olavo e vão entender um pouquinho também. A gente vai deixar aí, Viário, a gente vai deixar aí na descrição da nossa live aqui todas essas indicações que você está fazendo. O Bruno ele já está colocando aqui no chat da live vários links, tá? E a gente vai colocar na descrição todas essas informações que você está colocando o vídeo com a Jovem Pan, colocando o meu podcast, o link do Spotify, colocando as minhas redes sociais, a minha página do Facebook, prof.viaro, tá? Então, botando prof.viaro, botando meu Instagram e meu Twitter, eu estou mais do que satisfeito.
E peço para o pessoal acessar, curtir, compartilhar, porque a gente está voltando dia 16 de janeiro agora, já com um episódio no Batcast sensacional. Vocês vão gostar, eu não vou revelar ainda. Pessoal, vamos aí, né? Vamos seguir a dica aí do professor Viário. Vamos lá no Batcast. Inclusive, eu coloquei errado, depois eu acertei, tá, professor? Eu acertei, não, tranquilo. Você viu, né? Ai, que bom. Sim. Tranquilo. Professor, eu quero muito fazer essa conversa sobre a pós-modernidade, né? A gente vai encerrar aqui, certamente a gente vai bater um papo. E eu gostaria que o senhor, né, imagina, o cara, você é mais novo que eu, cara. Você é mais novo mesmo? que eu vou fazer 49 agora. Olha aí. Gostaria que você viesse aqui de novo para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo aí a respeito da pós-modernidade, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, o que você já visualiza, né? Quando o assunto é esse, enfim. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né, pela sua prontidão, pelas suas palavras, maravilhoso. Certamente o pessoal aí deve estar... Eu aqui, cara, você falando, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Estamos em sintonia. Então tá, agradeço muito pelo convite, foi uma satisfação, um prazer, divulgue aí bastante, ajuda. Eu também vou divulgar e um abração a todos, gente. Obrigado, Viário. Até a próxima, tá? Parabéns tchau, pelo visual, hein? Parabéns pelo visual. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Agora, vamos lá. Encerrar.